doença de Chagas é um problema grave e silencioso, que, embora tenha diminuído o número dos casos nos últimos 40 anos, ainda preocupa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esta é considerada uma das doenças tropicais negligenciadas, que são aquelas enfermidades que atingem grande parte da população, mas que ainda existem poucos investimentos na pesquisa para a produção de medicamentos e vacinas. No Sertão Saudável de hoje, saiba mais sobre essa doença, como identificar o inseto transmissor e como evitar o contágio. Acompanhe! O que é a doença de Chagas? Doença de Chagas, ou Trypanossomiase americana, é uma doença que se estende por toda a América, da Argentina aos Estados Unidos, transmitido por um protozoário Trypanosoma cruzi, que usa como meio de transmissão um inseto, conhecido popularmente como barbeiro, tá? Que ele faz o repasto sanguíneo, ele se alimenta de sangue, então ele se alimenta dos animais silvestres, transforma ele em reservatório, gambás, tatus, e se alimenta, faz o repasto de sangue também do ser humano, transmitindo esse protozoário que é o causador da doença de Chagas. Quais as formas de transmissão da doença de Chagas? A doença de Chagas ela pode ser transmitida de algumas formas. Tá? A primeira forma é pelo inseto, que nós chamamos pelo vetor, tá? Que é do gênero Triatomas, tá? Conhecido como barbeiro, tem alguns nomes populares, chupão, depende da região. A doença também pode ser transmitida da mãe para o filho, de forma transplacentária, pode ser transmitida de forma acidental, num laboratório, acidentalmente, tá? E também por via oral, tá? Principalmente tem acontecido muito a transmissão de via oral pelo caldo de cana e por açaí, suco do açaí, que quando ele é processado, se processa um inseto ou o inseto ele transmite o protozoário pelas fezes. Então, um açaí contaminado com as fezes do inseto ou com o inseto pode ser processado e a pessoa faz a ingesta e termina ingerindo o protozoário. A transmissão da doença de Chagas pelo inseto é que quando ele suga o sangue, faz o repasto sanguíneo, ele defeca e causa uma certa coceira, chamado prurido, no local da picada do inseto. Então a pessoa, ao coçar após a picada do inseto, termina deslocando as fezes que ela vai penetrar por esse orifício que ele sugou o sangue. Existem fatores que aumentam o risco de contrair a doença de Chagas? O risco de contrair doença de Chagas pode ser aumentado se a pessoa vive numa região com risco de transmissão da doença de Chagas, que tenha o vetor, o inseto transmissor. Então, de ir para a região, a zona silvestre, matas, viver em casa que não tem reboco, porque o inseto ele gosta de viver em frestas, em casas de taipa, pau a pique, telhados abertos, casa de madeira. Então, quem convive nesses locais e é uma região que tem um inseto, corre o risco de adquirir a doença. Como saber se a pessoa tem a doença? Existem sintomas? A doença de Chagas, ela pode ser uma doença assintomática, como ela pode ter umas fases de sintomas, tá? Então, a doença de Chagas, ela pode ser dividida em fases. A doença de Chagas aguda, logo quando se adquire o protozoário, que pode ter sintomas gerais, febre, aumento de gânglios, aumento do baço, do fígado, isso pode durar alguns meses. Mas nessa fase tem que ter uma suspeita clínica e pedir o chamado sorologia, para dar positivo e confirmar a doença de Chagas. E se não tratar dessa fase aguda, ela vai passar para a fase crônica. A fase crônica também tem uma fase assintomática, sem sintoma nenhum, que só vai ser detectado com a sorologia, que é o exame de sangue, e as fases de sintomas, que seria a fase já cardíaca, e a fase digestiva, em que vão aparecer sintomas cardíacos e digestivos. Tá? Nessa fase também, com as alterações cardíacas e digestivas, o profissional médico tem
vai fazer a suspeita de doença de Chagas e confirmar com o exame de sangue, que é o exame sorológico. As manifestações cardíacas, as principais são um aumento da área cardíaca, tá? O coração cresce, e uma arritmia cardíaca, o coração vai começar a funcionar fora do compasso dele. Tá? E isso vai ser detectado no exame, no exame do eletrocardiograma, e com essas alterações cardíacas o médico vai fazer a suspeita, uma das suspeitas que pode ser doença de Chagas. E na parte digestiva acontece o aumento dos órgãos digestivos, tipo o esôfago cresce, chama megaesôfago, e o cólon, que faz parte do aparelho do intestino grosso, vai crescer também. Então essas pessoas, quem tem o cólon grande, leva muitos dias para defecar, até 7 dias, porque o colo é grande e acumula as fezes ali dentro. E quem se alimenta e sente cheio, aquela sensação de empachamento, como se tivesse alguma coisa por trás do tórax, pode ser o esôfago grande também, que ele começa a reter alimento dentro do esôfago. Então são chamadas as fases dos megas. Megacolo no aparelho digestivo, no intestino grosso, e o megaesôfago no esôfago. Existe uma fase mais grave da doença? A fase mais grave da doença é quando se aparecem os sintomas. Tá? É a fase cardíaca e a fase digestiva. Que a fase cardíaca, sem um devido acompanhamento, o paciente pode ter uma insuficiência cardíaca, tá? Dificuldade de fazer suas atividades diárias. E na fase digestiva, toda essa parte de dificuldade de defecar, dificuldade na alimentação. Tá? E o tratamento ele é efetivo quando não se tem manifestações clínicas. Porque como é que eu vou tratar para a doença de Chagas uma pessoa que já desenvolveu os megacólons, ou megaesôfago, ou as alterações cardíacas? Então esse tratamento tem que ser feito na fase assintomática. Então, todo paciente que tem uma suspeita clínica de Chagas ou que vive numa região que tenha a chance de contrair Chagas, deve-se fazer a sorologia para descobrir se tem a doença ou não e ter a possibilidade de fazer o tratamento. É possível que os sintomas apareçam só anos depois? Os sintomas da doença de Chagas, ela pode passar por muito tempo nessa fase assintomática e o paciente pode até não desenvolver sintomas. Uma curiosidade é que a doença de Chagas foi descoberta por Carlos Chagas em 1905 ou 6 e a paciente que ele sempre acompanhou descobriu a Chagas e fez todo o acompanhamento, que era chamada Berenice. Ela viveu durante 80 anos e não desenvolveu nenhum sintoma de Chagas. Tá? O que eu quero dizer é que não é porque adquiriu, tem o protozoário que vai ter as manifestações clínicas das Chagas. Pode ser que não tenha e pode ser que desenvolva ou uma parte cardíaca ou a parte digestiva ou os dois. Então é bem assim, não dá para poder dizer se vai ter doença ou não. Qual o tratamento para a doença de Chagas? Quando a doença de Chagas está na sua fase aguda ou está na sua fase assintomática, ela pode ser tratada. E um tratamento é um medicamento que é fabricado no Brasil, é distribuído pela toda a rede do SUS, que é o benzonidazol. Tá? Ele tem uma chance de cura entre 45%, na melhor das hipóteses, 50%. Mas assim, doença de Chagas ela não tem 100% de cura. Tá? Ela tem a possibilidade de curar com medicamento e deve ser acompanhada junto com uma equipe multiprofissional. No próximo bloco, confira as orientações da bióloga Yulaira Bandeira de como identificar o inseto barbeiro e se prevenir da doença. Não saia daí, o Sertão Saudável volta já. Agora irei apresentar para vocês algumas características físicas do barbeiro para que vocês possam identificar e reconhecer esse inseto na residência ou em algum prédio.
O triatomínio, popularmente conhecido como barbeiro, chupança ou bicudo, é um inseto noturno que se alimenta de sangue obrigatoriamente em todos os seus estágios de vida. De maneira geral, o inseto adulto ele mede cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento, a cabeça alongada, o corpo achatado e algumas manchas características no abdômen. Também possui antenas posicionadas nas laterais da cabeça e o aparelho bucal retilíneo, que é o responsável pela sucção de sangue. É importante saber reconhecer o barbeiro em todos os seus estágios de desenvolvimento, que apresenta algumas características, algumas diferenças na morfologia e no tamanho, já que as formas juvenis elas também têm capacidade de transmitir o agente etiológico causador da doença de Chagas. Lembrando que, devido à ausência de vacinas e de medicamentos eficazes para tratar a fase crônica da doença, a prevenção desta enfermidade ela depende, principalmente na nossa região, do combate ao inseto vetor. Para isso, algumas medidas elas necessitam ser tomadas, como, por exemplo, manter o ambiente do domicílio ou do prédio sempre limpos, não armazenar material de construção ou entulhos dentro ou ao redor desses locais, utilizar telas em janelas e protetor de veda-porta contra insetos. Da mesma forma, realizar alguma melhoria física das habitações, isso para que não facilite a entrada do inseto dentro desses locais. E também, em algumas áreas infestadas, recomenda-se o uso de mosquiteiros na hora de dormir. Em caso de achado de algum inseto que se suspeite ser o barbeiro, é importante que não deva matá-lo nem danificá-lo, e sim colocá-lo, protegendo as mãos, em um recipiente ou frasco que tenha aberturas, pequenos furos, para que haja entrada de ar e esse inseto não venha morrer. E levá-lo então para um centro de controle de zoonoses, ou a regional de saúde, ou então para a Secretaria de Saúde do seu município. Isso para que se possa ser identificado e realmente confirmado se se trata de um barbeiro e posteriormente ser realizado o exame para descobrir se ele está infectado ou não pelo agente causador da doença. A depender do resultado, a equipe técnica responsável ela poderá realizar a borrifação de inseticida no local onde foi encontrado o inseto e também viabilizar o exame de Chagas para a população ou para as pessoas expostas a esse risco.